Chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Atacante anunciado já fez o primeiro treino com o grupo na Toca da Raposa 2. Um balanço positivo do departamento médico, a preparação para o duelo diante da equipe do Pouso Alegre no sul de Minas. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, começando com a preparação do Cruzeiro, que teve sequência nesta quarta, 4 dias aí para o técnico Tite, pensando no jogo de sábado às 18h30 lá no Manduzão, em Pouso Alegre, e o Cruzeiro querendo começar bem este mata-mata de semifinal. Todos os jogadores indo a campo para um treinamento técnico. Acho que a partir desta quinta-feira, aí sim o Tite iniciando a formação, um trabalho mais tático para definir qual time começa diante da equipe do Pouso Alegre, não tendo aí apenas o Matheus Henrique, o Mateuzinho, que vai cumprir suspensão pela expulsão diante da equipe da URT. Daqui a pouco vou até fazer um balanço aí do departamento médico. Temos boas notícias. O departamento de saúde e performance do Cruzeiro segue trabalhando bem e muito bem com esse monte de jogador no DM na Toca da Raposa 2. Mas o Cruzeiro hoje anunciou o Bruno Rodrigues. O Cruzeiro já finalizando os trâmites para que o atleta tenha o nome publicado no bid da CBF, contrato de empréstimo junto ao Palmeiras até 31 de dezembro deste ano. 31 de dezembro de 2026, Bruno Rodrigues vinha treinando normalmente, relacionado para alguns jogos no Palmeiras, e já fez o primeiro treino nesta quarta-feira com o grupo na Toca da Raposa 2. O atleta será apresentado juntamente com o goleiro Matheus Cunha nesta quinta-feira, no início da tarde, na Toca da Raposa 2. Estaremos lá para acompanhar o Bruno Rodrigues, que dependendo, já pode ser aí a opção para o final de semana diante da equipe do Pouso Alegre. Se não for para esse jogo, contra o Corinthians, muito provavelmente já estará à disposição para ser relacionado, pensando aí em uma composição de elenco. Claro que o atleta precisa recuperar o ritmo de jogo, ganhar uma sequência e pegar confiança. Vamos aguardar então, e a fala dele também nesta quinta-feira na apresentação que será na Toca da Raposa 2. Eu falei sobre boas notícias do departamento médico porque 3 jogadores foram liberados completamente hoje. O Cruzeiro teve aí os retornos de Neisser Vidiarreal, Kaique Kenji e Matheus Cunha. Todos liberados para os treinos com o grupo na Toca da Raposa 2. Ótima recuperação, principalmente do Kenji, hein? O Neisser Vidiarreal teve um edema no pé, não foi uma fratura, então o DM também trabalhou bem, já treinou com o grupo. O Kenji, tem uma semana que o Kenji teve aquela imagem que assustou todo mundo e o atleta já treinou normalmente com o grupo, e o Matheus Cunha foi aquela cirurgia por causa de uma lesão no ligamento que ele teve ainda na pré-temporada, na semana de estreia diante da equipe do Pouso Alegre, também já liberado completamente. O Cruzeiro tem no DM o Marquinhos, o Jonathan Jesus, o Chico da Costa e o Luiz, atacante colombiano. Eu já comentei aqui a situação. E o Cauã Moraes, muito em breve, será liberado. Talvez ainda não para o final de semana, para pegar uma confiança maior. Ele que se recupera do edema, mas é o próximo aí a treinar com o grupo. E sobre o Jonathan Jesus, o que a gente pode trazer aqui é que a recuperação é muito positiva e ele vai ficar no máximo mais 2 semanas, hein? Então deve voltar até antes disso, dentro daquele cronograma de 6 a 8 semanas. O Jonathan Jesus está com um processo bem avançado para retornar em breve aos treinamentos com o grupo na Toca da Raposa 2, e aí seria uma ótima notícia. O Chico da Costa precisa de um pouco mais de tempo, foi uma lesão muscular mais importante, mas também deve retornar antes do prazo previsto de até 2 meses. Quem sabe aí, neste momento de começo de temporada, o Cruzeiro possa dar uma esvaziada legal no Departamento de Saúde e Performance na Toca da Raposa 2. Mas eu falava, o Rafa Alves, sobre essa próxima arte, sobre alguns números, né?
do Bruno Rodrigues. E aí, a gente até pergunta, é uma solução que ele pode entregar para o Cruzeiro, características do jogador, inclusive. Afinal de contas, há pouco a gente falou desse drible, né, também do X1. O Cruzeiro está carecendo de situações desse tipo. E o que o Bruno Rodrigues pode contribuir? Bom, jogador com maior porcentagem de jogos com 2 ou mais dribles tentados. Então, tem uma boa porcentagem em relação àquela última situação, último assunto nosso que a gente trouxe aqui, a arte. E aí, jogadores do elenco que chegam mais próximo, Kaique, Wanderson, Arroio, MP. E o Bruno Rodrigues levando a melhor nesse quesito. Jogador com maior sequência de jogos consecutivos, com 2 ou mais dribles tentados. Maior porcentagem também de jogos com 2 ou mais dribles. E jogador com maior sequência de jogos consecutivos, com 2 ou mais dribles. É o forte do Bruno Rodrigues, esse X1? Sim, acho que é a principal característica dele. Tenta muito, né? Tenta muito. E acho que assim, passa muito por uma questão. Muito torcedor não gostava disso, né? Da questão da personalidade. Só que o jogador do 1 contra 1, o jogador do drible, ele precisa de ter isso, Léo. Ele precisa de ter essa coragem, ele precisa de não se abalar com o erro. Eu não tô falando que ele tem que errar ali e azar os outros que resolvam. Mas ele tem que estar preparado para errar e aí ele tem que tentar de novo. Ele não pode se limitar. Em alguns jogadores do Cruzeiro você vê isso. Você vê um certo receio. Eu vou fazer o mais burocrático aqui e não vou errar. O Bruno tem muito disso. É um outro momento do Cruzeiro. Acho que é necessário ponderar. Lá em 2023 até 2022, como o Valu citou muito bem, o Bruno era a referência técnica desse time. Ele não era o artilheiro, porque em 2022 foi o Edu. Mas ele era a referência técnica. Era o cara que você olhava e falava, não, dele eu posso esperar algo a mais. Hoje ele não chega pro Cruzeiro para esse papel. E aí, eu acho que pode ser até interessante. Ele não vai ficar tão exposto quanto ficava antes. E aí ele pode influenciar muito mais em alguns momentos com essa questão dele no 1 contra 1. E aí ele consegue ter naquele corredor também, contribuir com a defesa? Se você parar pra pensar assim, o que o Wanderson contribuiu na temporada passada, né? E aí vai ser o jogador do X1, mas que vai comandar o corredor? Ô, Léo, eu preciso de ver o Bruno ainda conseguir ter ritmo. Eu torço para que sim. Ele seja aquele Bruno de força, mas tá aí as questões, né? Igual ali os dados são levantados dos últimos 3 anos e muito desses dados tem muito a ver com o que ele fez no próprio Cruzeiro em 2023, porque quando a gente pega 24 e 25, infelizmente ele tem 13 jogos, por conta das lesões que ele acabou sofrendo. Então, assim, é um jogador que tem capacidade de ajudar, mas eu vou torcer muito para que ele esteja no seu melhor físico. A gente sabe, o Bruno não tem medo de encarar o jogo, né, de encarar o adversário no drible, mas eu vou, assim, resguardar bastante as minhas expectativas, mas com uma torcida lá no alto, porque, falar a verdade, eu torço pro Chico da Costa, que nunca tinha passado aqui no Cruzeiro, para que ele seja útil ao Cruzeiro. Por quê? Porque o Cruzeiro trouxe. Eu vou torcer pro Bruno, que já ajudou em 22 e 23 pra caramba. Claro que vou torcer pro Bruno, pra qualquer outro. Mas só para dar um comparativo, torço para todos os jogadores. Então é muito importante ele conseguir ter o ritmo. É importante mais ele conseguir romper essa faixa de passar de 20 jogos numa temporada, que a última temporada que ele jogou regularmente por um clube foi aqui mesmo, no Cruzeiro. Em 23, e essa coisa do Pedro aí da pressão, é bem legal o Pedro citar, né, que 23, assim, psicologicamente esfolou o Bruno Rodrigues, né? Em algumas situações, principalmente que o Cruzeiro passou, eu me lembro da eliminação traumática contra o Grêmio, né? Que o Cruzeiro faz um grande jogo lá na arena, sempre vazia, por sinal. O Cruzeiro, e ele tem oportunidades, ele perde um gol que ele faz tudo certo, o drible não faz, e aqui o Cruzeiro é eliminado, né? O seu Lucas Oliveira ajuda muito o Grêmio naquela eliminação, e o Bruno, vem uma pressão grande pro Bruno, pô, se tivesse feito aquele gol lá, que perdeu na arena, cara, e ele conseguiu levar aquela situação com o Henrique Dourado, enfim, do pênalti, né? Então ele é um cara que dessa vez ele chega numa situação mais tranquila, assim. Os direcionamentos não são principalmente, isso pode ser um fator bom pra ele, viu, cara? Ele pode tirar proveito disso e, opa, esse cara aqui tá se destacando e passou a ser importante de uma maneira que a gente não pensava. É o que eu torço pra acontecer no caso do BR9. Dentro de um jogo, né, Valor? Ele não vai, em 23, ele entrava em todos os jogos, tipo assim, se o Bruno hoje não tiver num bom dia, nada acontece. Não. Os outros bichinhos da arca não tem davam outros conta, né? jogadores, assim, na fila ali tem muita gente na frente dele. Nossa. Tem Matheus Pereira, tem Gerson, tem Caio Jorge, o próprio Vai ser Arroio. mais um só. E pra ele isso pode ser bom. Pra ele isso pode ser bom. Até pra gente ver também o Bruno num outro nível. No De gente que sentido dialoga, fala a língua dele, né? E até num nível, Valor, de ter menos posse. Isso. E aí ele vai precisar desenvolver essa questão de ser um cara mais certeiro.
Ele não vai ter aquele volume muito grande para tentar muito, errar muito, mas também acertar uma quantidade considerável. Ele vai ter que escolher melhor os momentos onde ele dribla. Vai exigir dele, tipo assim, a qualidade ele fominha? Ele era fominha? Eu não acho que ele era fominha. Eu não acho que ele era fominha. A partir do momento que, é o que o Valo falou, você não tem jogador, você fala A, o cara tá falando Z, eu preciso continuar falando A. Eu preciso continuar falando A. Eu não posso baixar a régua. Hoje não, hoje ele tem caras muito mais inteligentes, assim, no que diz respeito à inteligência do jogo, tá, gente? Eu não tô julgando o intelecto das pessoas, não, até porque não as conheço. Mas é um time mais técnico, mais qualificado, que vai fazer a bola bater no pé do Bruno Rodrigues em oportunidades melhores, e aí ele pode desenvolver melhores jogadas. Acho que também vai fazer ele crescer. Nesse sentido, ele estar vindo do Palmeiras, mesmo sem conseguir jogar por conta das lesões, eu acho bem importante. Eu teria uma preocupação, vamos supor, colocar aqui o Bruno num time de menor expressão, tá? Vamos supor que o Bruno tivesse subido com o Remo, sendo o cara, numa campanha de Série B com o Remo. Ele está mais ou menos no mesmo parâmetro que ele esteve quando saiu daqui em 23, apesar de ter jogado uma Série A. Não, ele não conseguiu jogar no Palmeiras, mas ele conviveu, ele teve, enquanto ele conseguiu treinar, num nível muito alto, né? Onde ele não era, digamos assim, o mais importante, de onde então isso aí pode ajudar muito o Bruno aqui nessa passagem dele pelo Cruzeiro. Eu concordo com esse ponto de vista, assim, embora não tenha jogado, mas você também está num elenco que é muito concorrido, e não tô nem dizendo que ele não jogou porque é concorrido necessariamente, isso, teve a questão da lesão e tal, mas já traz pra ele uma casca, né? Não me assusta o destaque. Vou fazer o meu. É um jogador que não vai ficar vislumbrado, tá chegando no Cruzeiro, ou voltando pro Cruzeiro e recebendo um salário astronômico, e agora é que vai mudar a vida dele. Eu tenho companheiros, não sei o que, acho que não vai... Não. É uma experiência muito válida. E muitas vezes a gente falava sobre o Bruno, né, que... é fominha, não toca a bola, né? E aí a gente foi entender tudo também, né? Ainda bem que ele não tocava. Exatamente. Também. Exatamente. Tocou. Mas o que eu acho do Bruno é que ele já deu resposta em Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é um ponto, né? Foram 8 gols e 4 assistências, 2 de pênalti, e foi muito importante naquele ano, né? Então, eu até falei mais cedo, porque fica... o torcedor do Palmeiras, ele não jogou lá, e ele machucou, né? Teve 2 lesões, teve uma mais ou menos, quando estava se recuperando, veio uma lesão igual a do KJ, né? A do Caio Jorge. Mas a gente tem a memória que 2023 tem 2 anos e meio, né? Ele estava, ou melhor, 24, 25, 2 anos, né? Ele estava desempenhando aqui no Cruzeiro. Então a gente torce para que ele volte a ser aquele jogador. Ele tá muito afim, né? E a questão do torcedor, ela tem que ser ponderada, porque vamos pegar um exemplo do Palmeiras. A análise do torcedor do Palmeiras sobre o Paulinho é uma, a da torcedor do Atlético é outra. Exato. O Paulinho que o torcedor do Atlético, o palmeirense pode criticar o Paulinho, apesar do gol lá no Super Mundial. Mas o torcedor do Atlético, ele vai falar de um Paulinho que ele viu ajudar o Atlético em muitas ocasiões. Ele participou de um time que colocou o Atlético na final da Copa Libertadores. Então, o que o Samuel falou é sempre importante a gente entender o contexto, respeitar a opinião do torcedor, né? A gente não pode descartar, porque sem o torcedor não existiria, mas a opinião do torcedor do Palmeiras, ela vai muito por conta de um atleta que não jogou, por problemas físicos. Não foi um Bruno que chegou, esteve 100% apto o tempo inteiro, e o Abel olhou e falou, esse cara... Aí todo atleta que não joga o Rômulo, que foi pro Palmeiras, foi um atleta que foi contratado, tinha uma expectativa, e tá rodando aí por empréstimo. É diferente da situação do Bruno. Mais de 4.500 pessoas nos acompanhando, faltando menos de 70 inscritos pra gente virar aí 471 mil, mais de 2.000 likes. Se não deixou seu like, deixe. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Assim como o Rapel Rocha, tenho certeza que ele já deixou o like e é inscrito no canal. Ele tá dizendo que o Valuzinho adora o Bruno Rodrigues, muito por conta do lance dele com o Henrique Dourado. É verdade isso ou mentira, o Valu? Não, o Rapel tá contando essas histórias aí. Não, o Bruno é um jogador por conta do que ele prestou mesmo, né? Em 22, cara. Ele chega ali e fala assim, cara, pô, finalmente um cara assim, um boneco de uma qualidade diferente aí nesses caras de 22 e 23, eu já fiz o exercício, tá, gente? Você tira esses 8 gols aí, 4 assistências de 23, no final das contas não é bom não. Um abraço aí pro grande Rapel. Abraçar aqui também o Gustavo Souza, no Superchat, dizendo que temos que ponderar esquema de jogo e treinador também, que às vezes interfere aí no rendimento dos atletas, naquela questão aqui que a gente estava falando sobre X1 e tal. Aliás, aqui na enquete da live a gente perguntou, né, está perguntando sobre o posicionamento do Bruno Rodrigues. É óbvio que a maioria está indo aqui como ponta, 83%, 17% entendendo que ele pode render ali como 9. Pode o Bruno Rodrigues render como 9 nesse Cruzeiro também? Ele jogou, né, assim, aqui no Cruzeiro com o Pesolano. No Palmeiras tiveram alguns jogos que ele atuou por ali, mas eu acho que no Cruzeiro ele vem muito pra ser um cara do 1 contra 1, um cara da beirada mesmo. Eu cheguei a comentar com algumas pessoas que na época ia fazer talvez até
uma espécie de revisionismo e assim, mas acho que naquela época que o Seabra tentou esboçar um Cruzeiro com uma dupla de ataque, se tivesse o Bruno na vaga de qualquer um dos dois, fosse Arthur Gomes ou Gabriel Veron, ele renderia muito. Para hoje, eu acho que a gente já tem ali um cara muito diferente na posição que é o Caio Jorge, e aí o Bruno Rodrigues seria muito mais útil, na minha opinião, como um jogador de lado de campo. Ele está vindo muito por essa carência, né? Nesse momento, o Cruzeiro está precisando de ponta. Mas, na ausência de um KJ, o Bruno Rodrigues, ele atende essa função, Val? Eu não gostaria de vê-lo sendo utilizado assim, viu, Léo? Até gostaria de ver o Neiser sendo desenvolvido. Ele ficava um pouquinho... Ele vai pegar para fazer porque ele é um cara assim, extremamente solidário, com técnico, com senso de equipe, né? Em 22, em alguns momentos, ele acabou fazendo por conta do Potente Lincoln, que não conseguia, quando o Potente Lincoln precisava de ser utilizado. Camisa 12. Camisa 12. As ruas jamais vão esquecer dessa camisa 12. Quando o saudoso aqui atuando no Cruzeiro, né? Saudoso aqui, gente, ele tá bem vivo, graças a Deus. O Edu, cabeça de filtro de barro, não podia atuar. E agora, né? O que você faz? Então, o Bruno Rodrigues, ele chegou a funcionar até... Teve um momento, esse meio campo do Cruzeiro realmente encheu os olhos. O Cruzeiro demorou muito a acertar em 22 com um jogador pelo lado direito. Até que o Giovani Jesus chegou para chamar essa vaga de minha. Mas aí é mais da metade da campanha para lá. Mas tem um momento ali que o Pesolano usa um pouco o Bruno Rodrigues até como um ala pelo lado direito. E aí tenta fazer algumas coisas, né? O Chay ali pelo meio, o Daniel Júnior lá dando amplitude pelo lado esquerdo. Eu me recordo dessas imagens assim perfeitamente. Eu acho que é pelo lado esquerdo, tá, Léo? Assim, o forte do Bruno Rodrigues mesmo, jogando ali pra poder cortar. Ele é o cara que gosta de dar aquele tapa ali pra perna direita e bater. O gol contra o Grêmio, né? Um gol belíssimo que ele faz nessa eliminação da Copa do Brasil. Então, gostaria de vê-lo utilizado dessa forma. Acho que ele fica meio... ele não fica muito à vontade, tendo que jogar como atacante de referência, não. E pelo lado direito, ele pode até jogar, mas acho que o mais forte dele é pelo lado esquerdo. Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe, comente. Curta também e espalhe para geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos!